Ora então, bem-vindos a mais um vídeo do Defender o Sporting. Meu nome é o Cruz, estamos aqui diariamente a falar sobre Sporting Clube Portugal. Já sabem, se não conhecem o conteúdo, subscreve o canal. Estamos aqui todos os dias a falar sobre Sporting Clube Portugal. Deixa o like no vídeo que ajuda a empurrar este conteúdo para mais leões e leoas espalhados pelo universo leonino e ajuda-nos muito também aqui no nosso trabalho diário de falar de Sporting. Segunda a sexta-feira, às 9 da manhã estamos em direto e no próximo fim de semana com uma live stream especial para falarmos de Sporting e para abrirmos então a temporada de live streams também da temporada 25-26. Segunda a sexta-feira, as atualizações do Universo Leonino a partir das 9 da manhã. Mas hoje vamos falar de Alisson Santos, ele que já é reforço oficializado, inclusive já se estreou no jogo de preparação do Sporting com o Celtic. Vamos fazer uma análise rápida, ver aqui alguns highlights para debatermos então de que jogador é que falamos na edição de hoje. Por isso, bora falar de Sporting. Roda a vinheta! Ora então, pegando aqui em Alisson Santos, novo reforço do Sporting Clube Portugal, que foi oficializado então, como falámos há pouco tempo, pelo próprio Sporting. Vemos aqui um jogador que rapidamente conseguimos perceber pelos highlights com uma boa relação pela baliza, procura sempre cair movimentos pela ala esquerda, caindo para movimentos interiores, forte no 1 para 1, tem esta capacidade de arrancar e poder finalizar. Eu queria destacar aqui mesmo a boa relação com a baliza deste jovem. Vemos aqui em solo brasileiro a fazer um movimento interior e a finalizar em força. É muito isto, cortar para dentro e tentar ser objetivo em visar a baliza. Muito isto que Alisson pode trazer ao Sporting. Jogador explosivo, tem uma arrancada muito forte e o 1 para 1 dele é realmente algo que podemos destacar. Vemos aqui vários movimentos sempre a cair sobre o lado esquerdo, é muito mais forte sobre o lado esquerdo que sobre o lado direito, também como comprova este mapa de calor que recolhemos sobre os tempos de Leiria. Vemos aqui rapidamente também que ele bateu cantos na formação de Leiria, também que a maior preponderância sobre o lado esquerdo do campo. Aqui vemos mais uma vez esses movimentos. Alisson tem que melhorar alguns pontos, mas já iremos a eles. Queria continuar a destacar por agora esta facilidade em cortar para dentro para finalizar e essa objetividade do seu jogo, que acaba por ser um pormenor muito interessante de Alisson Santos. Finaliza muito bem e acho que até pode continuar a crescer nesse departamento, numa equipa que obviamente também com outras armas, como é o Sporting, pode também potenciar mais essas suas características. Aqui ao serviço do Figueirense o mesmo movimento, corta para dentro e finaliza em força. É por isso um jogador muito interessante em todos estes capítulos que envolvem a relação com a baliza. Um jogador que também é dotado de uma qualidade técnica interessante, tem essa capacidade de drible, consegue tornar o seu drible objetivo. Vemos que raramente vemos Alisson Santos a cortar, a não ter um drible em progressão. Grande parte dos seus dribles é muito em função do arranque, daquela aceleração, da forma como para a bola e depois acelera rapidamente a cortar para dentro, seja para a baliza, seja para aproximar-se da baliza. Gostava então de destacar, enquanto vamos passando estes highlights, destacar sempre que os highlights são sempre, não foram utilizados para corroborar a análise rápida, mas colocamos aqui os highlights porque na questão de direitos autorais não conseguimos então trazer algo com mais sumo, digamos assim. Não nos é possível nestas análises rápidas utilizarmos ou recorrermos mesmo a outro tipo de imagens. Queria destacar então que o vídeo também que foi utilizado para estes highlights está na descrição e também como aí um linkzinho que vocês quiserem do Futebolia, onde vocês conseguem ver alguns jogos de Alisson Santos. Não existem muitos, mas tem aí disponível caso vocês tenham algum tipo de interesse. Falamos de um atleta que, apesar de ter todas estas características, são muito interessantes para chegar ao Sporting. Falamos ainda de um atleta muito cru, muito pouca minutagem de futebol sénior, digamos assim. Um jogador que ainda precisa desse contexto e desse teste para poder crescer em patamares diferentes. Pode ser uma solução útil ao Sporting, mas lá está, não acredito em Alisson a ter um impacto inicial no Sporting. Não é um jogador que tenha esse perfil para poder render já. É um jogador que tem que ser muito melhorado, muito trabalhado, ainda poder crescer dentro do coletivo, para poder servir todo esse potencial em nível do coletivo. Tem que melhorar muito a nível do capítulo do passe, a nível da tomada de decisão. É um jogador que precisa muito de crescer nesses dois aspectos do jogo, tanto no passe quanto na tomada de decisão, para poder tentar chegar a outros patamares. É um jogador muito interessante para poder ser trabalhado no Sporting, mas vamos inseri-lo aqui no contexto de uma aposta, de um jogador de rotação, de um jogador para compor o grupo do plantel, para poder ter aqui algumas características interessantes para alguns jogos
poder em 15, 20 minutos tentar gerar alguns desequilíbrios em adversários às vezes mais desgastados, onde o Sporting precisar de tentar partir uma defesa, tentar um movimento como este que vamos ver, vendo aqui nos highlights, de vir do lado esquerdo para cortar para dentro, para procurar uma zona de finalização. Acho que é um jogador muito interessante para podermos trabalhar nesse objetivo, mas gostaria de sempre manter este ponto, que é um jogador muito cru. Ainda tem muito para ser desenvolvido e muito para ser lapidado. Um jogador que certamente é um jogador para médio prazo. E quando eu digo um jogador para médio prazo, não significa que a Alisson não pode chegar ao Sporting e surpreender-nos a todos. É futebol, há sempre essa abertura para este tipo de possibilidades no universo do futebol, de um jogador que não se espera tanta coisa, ou não pode, mesmo com todas as razões a dizer-nos, o jogador pode ser de surpreender-nos e ter um crescimento exponencial, mas não é isso que se augura, pelo menos para a Alisson Santos neste momento, mas é um jogador que tem muitas características a ser trabalhadas e muitas características a ser potenciadas, nomeadamente, como já referimos, sobre o lado esquerdo, essa capacidade do drible e dessa arrancada do atleta, deixam com água na boca e deixam que podemos ter aqui um jogador muitíssimo interessante. Ora então, passando aqui a como é que o Alisson pode trazer isto ao Sporting. Acho que o Sporting, até para o crescimento do Alisson, e é isso que se augura também neste mercado de transferências, chegada de um jogador com créditos mais firmados na posição, à medida que o Sporting se transfigura também num 4-2-3-1 e que passa a ser um elemento mais central, e deixa assim a disputa do lado esquerdo mais possível para a Alisson poder lutar por uma posição. Rapidamente percebemos que o Sporting deverá ir ao mercado fazer um movimento pelo seu lado esquerdo, e isso também pode ajudar o Alisson a crescer. Alisson, se tiver alguém do lado esquerdo que chega com créditos firmados, o titular da posição, um jogador com todas essas características, até algumas diferentes do Alisson, mas algumas outras, como no 1 para 1, como um jogador de um abre-latas pela esquerda, a Alisson poderá ter aqueles 15, 20 minutos contra defesas desgastadas que falei há pouco, mais potenciados, e isso aumentar os seus níveis de confiança, aumentar toda a sua preponderância até no plantel, torná-lo um jogador sem pressão, porque é isso, quando se faz um movimento de trazer um jogador de uma divisão de secundária portuguesa por um valor baixo, a pressão obviamente é menos diminuta que ao trazermos um jogador com créditos firmados para a posição, que realmente chega como um porta-estandarte ou um protagonista dentro do plantel do Sporting, e isso pode beneficiar o próprio Alisson em 1-2 anos, potenciar as suas características, sendo lapidado e sendo, a partir já de agora, um jogador útil ao Sporting. Não espero muito mais que um jogador útil. E digo para já, neste processo de 1-2 anos, porque eu gostava de salientar aqui muito crescimento que ele precisa de passar e de ser desenvolvido para poder ser este talento todo que ele tem, porque talento que ele tem, na capacidade de arranque, na capacidade de drible, na capacidade dos movimentos interiores, e até tem uma característica muito interessante, que é a objetividade do seu jogo. Vemos que praticamente todos os dribles são progressivos e a visar a baliza, e isso bem potenciado pode servir muito para o Sporting e para o coletivo do Sporting poder produzir algumas coisas muito interessantes sobre aquele corredor esquerdo. Mas é um jogador que vai passar essa fase de desenvolvimento no Sporting e fazendo-lo numa sombra, sem ser um jogador preponderante no plantel, também dá outra tranquilidade para o seu desenvolvimento e para poder crescer, algo que ainda não conseguiu fazê-lo pelo índice competitivo baixo e pela minutagem também que ainda não teve. Falamos de um jogador aqui que ainda tem muito para poder crescer e acho que no Sporting pode ser um jogador útil. Lá está, dentro daquele contexto do Sporting trazer um jogador de créditos mais firmados, trazer um jogador de uma outra tarimba, como se costuma dizer na gíria, e isto vai potenciar a Alisson Santos aprender, ter espaço para crescer, ter essa tranquilidade e ainda assim, nesse processo todo de desenvolvimento e de evolução, continuar a ser um jogador útil ao Sporting. Gosto deste tipo de movimentos. O Alisson certamente será uma das segundas linhas do Sporting para esta temporada 25-26 e a espaços pode ser um jogador bastante útil ao plantel do Sporting. Agora, acho que vai precisar de tempo. É um daqueles jogadores que vai precisar de tempo. Não espero minimamente nenhum impacto inicial do Alisson, porque lá está, além desse processo que ele tem que crescer em muitos departamentos, nomeadamente tomada de decisão e passe, eu também queria acrescentar aqui outro, o contexto tático, o contexto competitivo, uma fase de adaptação, porque é verdade que chegou ao futebol português, é verdade que já tem uma temporada de futebol português, mas são 6 meses a jogar e 6 meses já imbuído um bocadinho ali do que é o espírito de Sporting, e é o contexto de clube, porque uma coisa é chegar
Teve no Figueirense, teve no Vitória, no Brasil, que são clubes de uma dimensão considerável, mas não são o Sporting. Esse é o primeiro ponto. E em segundo ponto, também são clubes que não figuram num cenário nacional de gigantismo, digamos assim. E além disso, o Alisson não conseguiu ter sucesso por lá. Foi no União de Leiria, num contexto competitivo inferior, num nível de pressão também muito inferior, e por isso vamos ter que dar tempo ao Alisson para crescer no Sporting, e se for, lá está, uma segunda linha, terá essa tranquilidade para poder ser potenciado. Um movimento interessante do Sporting, nada mais do que isso, era o que para já nos augura Alisson Santos. Já sabem, deixem o like no vídeo, subscrevam, fica aqui a análise rápida sobre Alisson Santos. Também iremos durante a semana disponibilizar em texto já o de Georgi Koscielashvili, o de Ryan Lucas e também o de Alisson Santos, as 3 análises rápidas que fizemos por aqui. Brevemente também dentro do quadro da Hora de Sporting, Vítor Guzman e Paulo Cardoso, jogadores que chegaram à equipa B do Sporting Clube Portugal. Deixem a vossa opinião nos comentários, que é sempre interessante tentar perceber aquilo que vocês esperam do Alisson, de qualquer um atleta do Sporting. E se gostaram da análise, muito obrigado e recomendo-vos, temos aí a análise a Ryan Lucas e também a Georgi Koscielashvili. Por hoje é tudo. Amanhã, segunda-feira, 9 da manhã, estamos em direto a falar de Sporting. Até lá, e por isso, viva o Sport!